Olá, turma! Tudo bem com vocês? Chegamos à nossa 26ª semana de Geografia e hoje vamos falar um pouco mais sobre a Ásia. População, diversidade cultural e desigualdades socioeconômicas. Vamos lá? Então, vamos conhecer mais sobre a Ásia. A história da humanidade, desde os seus primórdios, tem uma ligação muito forte com este continente, pois suas principais civilizações têm fortes raízes asiáticas, sendo que nessa região surgiram as mais diversas civilizações da história. Foi na Ásia que ocorreu o primeiro cultivo de plantas, domesticação de animais e o uso de metais como o bronze, cobre e o ferro que foram usados na fabricação de utensílios variados. Por essa região ser conhecida como berço da civilização humana, grandes civilizações surgiram por lá, como a Mesopotâmia, hindu e a chinesa. Olha que interessante. Durante a civilização mesopotâmica, surgiram as cidades mais antigas. O objetivo dessas cidades era organizar os povos e evitar conflitos entre eles. Por estar localizado entre dois importantes rios à época, o Tigre e o Eufrates, desenvolveram técnicas agrícolas pastoril e com as cheias dos rios sabiam que deviam plantar e quando fazer isso. Esses povos eram os sumérios e amoritas. Os rios eles foram fundamentais para a evolução do homem na civilização, já que essa área era desértica e o povo dependia dos rios para praticamente tudo. Atualmente, esse território é ocupado pelo Iraque, que é justamente aquela região do Oriente Médio. A civilização hindu foi uma das mais antigas, se localizava na região da Índia, e eles detinham o comércio de várias especiarias. A civilização chinesa dominava a agricultura, o uso de metais para a produção de utensílios e o artesanato. O Rio Amarelo foi essencial para o desenvolvimento chinês, e isso fez com que os povos da época dominassem técnicas de irrigação bem sofisticadas. O arroz era a principal atividade agrícola e eles precisavam de muita água para sua produção. O surgimento da seda trouxe mais riquezas aos chineses, pois só eles produziam esse tecido que era muito cobiçado por outros povos da época. A prata também foi muito importante para o desenvolvimento chinês. Pessoal, a Ásia é o continente mais populoso. Detém uma população aproximada de 4,4 bilhões de pessoas, muita gente. Ou seja, a cada 10 pessoas que habitam a Terra, 6 delas estão por lá. Isso é incrível. Por ser um continente extremamente habitado, os 10 países mais habitados do mundo, 5 deles estão localizados na região da Ásia. No gráfico, nós podemos ter uma noção de como é grande a extensão do continente asiático. Ele detém 60,14% da população mundial. Olha só. Entre os gigantes em número populacional, temos a China, que detém a maior população e destaca atualmente como a segunda maior potência econômica mundial. Em todos os lugares do mundo existem produtos que foram fabricados em solo chinês ou de uma empresa de lá. A Índia fica em segundo lugar no ranking dos países mais populosos da Terra. A Rússia possui a maior extensão territorial, pois herdou áreas territoriais da extinta União Soviética. É um país transcontinental, pois está localizado em 2 continentes, ocupando a Ásia e a Europa ao mesmo tempo. Vimos isso na aula sobre a Rússia, vocês lembram? A densidade demográfica dessa região é de 91 habitantes por quilômetro quadrado, sendo a mais elevada entre os continentes. Como vimos anteriormente, a Ásia ela detém os 5 maiores países do mundo em seu território: a China, Índia, Indonésia, Paquistão, Bangladesh e Japão. Apesar dos programas de controle de natalidade adotados por diversos governos, como Japão, China, Coreia do Sul e Índia, a taxa de natalidade anual é elevada, em média 3%, enquanto que a taxa de mortalidade tende a diminuir pela melhoria das condições sociais. A soma dos 5 países mais populosos deste continente representa aproximadamente 60% do total da população do planeta. É incrível. Não existe uma distribuição hegemônica da população asiática. A distribuição da população pelo território
tem estreita relação com o relevo, o clima e a economia. As pessoas sempre procuram se fixar em regiões ou áreas que lhes sejam favoráveis do ponto de vista físico ou natural. As regiões com ofertas de emprego e melhores salários também se tornam áreas de atração populacional. No mapa acima, nós vimos, o mapa anterior, uma extensão onde há uma grande faixa que tem poucos habitantes, 1 habitante por quilômetro quadrado. Essas regiões são regiões montanhosas. Então, as regiões mais montanhosas da Ásia, elas não são muito habitadas, ou praticamente não são habitadas. No entanto, as demais regiões acabam tendo um acúmulo da população, né? Então, uma superpopulação, extensão populacional. Com a revolução da indústria no continente, ocorreu uma fuga em massa de pessoas do campo para os grandes centros. Essa mudança de comportamento trouxe sérios problemas de infraestrutura nas cidades. A má distribuição populacional está ligada a determinados fatores, como clima, contexto histórico e econômicos, que acaba sendo mais relevante. As pessoas tendem a procurar lugares que atentem às suas necessidades, onde possam trabalhar, terem bons salários, moradia, transporte, educação e saúde. A população da China ultrapassou 14 bilhões de habitantes pela primeira vez no fim de 2019, um símbolo do gigante asiático, que mesmo com o programa de controle de natalidade, que ficou conhecido como Lei do Filho Único, viu no fim de 2019 sua população ultrapassar o número de 1,4 bilhões de pessoas, e boa parte dessas pessoas habitando em áreas urbanas. O continente também é destaque por sua imensa diversidade étnica, religiosa e cultural. Muitas dessas características herdadas pelo seu povoamento na antiguidade, essa diversidade cultural, em muitos casos, acabam gerando muitos conflitos armados. Pessoal, sobre religiões na Ásia, as principais religiões presentes na Ásia são os monoteístas, como o cristianismo, o islamismo, judaísmo, budismo, confucionismo, hinduísmo e o shintoísmo. Por ser uma região multicultural, possui vários conflitos armados, muitos desses causados por o uso da religião. Hoje em dia, os principais conflitos em tempos modernos são no Oriente Médio, em área de território asiático. Agora vamos ver sobre as grandes cidades asiáticas e seus problemas sociais. Esse continente se destaca por possuir as cidades mais populosas do mundo. No entanto, parte dessas cidades apresentam diversos problemas urbanos de maior ou menor gravidade. Dentre esses problemas destacam-se as redes de abastecimento de água, que é insuficiente, e a Índia sofre com calor seco e falta de água. Olha só. Porque o Rio Grande é muito poluído também, né, gente? Então, assim, a ação dessa imensidão de pessoas vivendo em uma certa localidade acaba ocasionando outros problemas sociais que é de cunho do governo, né, resolver. E nesse caso da Índia, há uma poluição muito grande no Rio Grande. Então, eles sofrem com a falta de água, com a escassez de água. A poluição atmosférica causada pela enorme frota de veículos. A China quer restringir a venda de carros em grandes cidades. O país mais populoso do mundo ultrapassou o número de 250 milhões de veículos e começa a preocupar com o crescimento desordenado da frota. É muito carro no trânsito circulando na cidade. Olha só, pessoal, o que eu acabei de falar para vocês referente à Índia. Essa imagem mostra crianças banhando búfalos em um canal no vilarejo de Shankar, perto de Allahabad, na Índia. A temperatura do país tem alcançado mais de 40 graus Celsius e a falta de saneamento básico é uma triste realidade. É muito difícil lidar com situações com crescimento populacional quando não há campanhas governamentais para resolver problemas de saneamento básico, da fome. Então é muito difícil lidar com o crescimento populacional desordenado. A insuficiência do transporte público de qualidade é um dos mais sérios problemas enfrentados pelas grandes metrópoles asiáticas.
pois não possui um sistema eficiente capaz de suprir toda a demanda. Muitas pessoas necessitam se transportar de determinadas localidades para outras, até mesmo por questão de trabalho e estudo, e o transporte público ele não consegue suprir a essa demanda. A população é muito grande. Moradias precárias, talvez esse seja o problema mais relevante na estrutura da Ásia, pois não há espaço para construir e os preços dos aluguéis são altíssimos. Os mais pobres vivem em casas gaiolas ou em moradias com menos de 8 metros quadrados, que são imóveis menores que uma garagem. Esse tipo de moradia é muito comum nas grandes cidades. Se a gente observar na imagem a seguir, são gaiolas, são prédios grandes com pequenos cômodos e cada cômodozinho desse é uma casa de uma determinada família ou de pessoas. E eles moram nesses lugares pequenos porque não tem mais espaço para a construção civil. Então, assim, a moradia é um processo, é um problema muito grande que as grandes populações hoje, os grandes ciclos populacionais, têm que driblar essa situação. E muitas vezes não conseguem, Então é comum ver esse tipo de estrutura em locais como o continente asiático. Turma, encerramos por aqui a nossa aula. Esperamos que tenham compreendido como são graves os problemas devido a um boom populacional em determinada localidade. Como é difícil, política de saneamento básico, transporte, moradia, suprir a necessidade de uma população tão grande. E estamos aqui para tirar dúvidas, caso vocês precisem. Nos chamem no WhatsApp, tá bom? Forte abraço, tchau, tchau.